Meu nome, para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Ana Carolina Matosinhos, eu sou enfermeira, eu trabalho no setor educacional do Grupo Mais 60 Saúde, que é o Mais 60 Saber. Para quem não conhece ainda Mais 60 Saúde, né, nós temos o propósito de proporcionar mais cuidado para mais saúde. E nós focamos nossa atuação na melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. Além disso, nós oferecemos uma assistência de qualidade, porque os nossos pacientes são nossa prioridade número 1. E para tentar, né, melhorar cada vez mais o cuidado prestado a esses pacientes, não pensando só no cuidado oferecido, né, aqui na clínica, mas pensando também no dia a dia, em casa, né, com vocês familiares, com vocês cuidadores, nós fizemos a oficina do cuidar. Então, a oficina do cuidar, ela tem como estratégia, né, ela tem como propósito auxiliar vocês no cuidado dos familiares de vocês no dia a dia, né, dos pacientes com demência. E para fazer parte desse momento comigo, a Adriana Ermo, ela está aqui, né, ela é terapeuta ocupacional, psicóloga, ela trabalha no Grupo Mais 60 Saúde, e ela vem também para moderar esses encontros junto comigo. Então, Adriana, boa tarde. Tá mudo seu áudio. Agora sim. Olá, pessoal, boa tarde. A gente sempre apanhando um pouquinho com tecnologia, né? Mas no final dá certo. E a intenção, né, como a Carol colocou, e de fazer esses encontros online é justamente para que a gente consiga ter cada vez mais alcance, né? Quanto mais pessoas a gente puder ter e contar nesses encontros, mais a gente vai poder transmitir coisas que a gente julga tão importante. Então, assim, ainda dá tempo, né, de vocês divulgarem, convidarem aí um familiar, um parente que vocês acham que pode se beneficiar disso. Porque, sobretudo nessa oficina, né, Carol, que a gente lida com a questão da demência, a gente entende o tanto que é importante os familiares, os cuidadores, terem acesso à informação, né, informação de qualidade. Então, a nossa intenção é essa, né, é promover mesmo, como eu já falei também nos encontros anteriores, esse espaço que a gente possa somar, né, na vida uns dos outros, né, no cuidado uns dos outros, para que a gente possa exercer isso da melhor forma possível, cuidando do outro, cuidando de si. Então, que bom ter vocês aqui, e que bom ter a Simone e a Débora hoje aqui com a gente também, para falar de um tema tão relevante, né? E aí passo a palavra para a Carol, né? Ou não sei, acho que a Carol vai apresentar aí um pouquinho as meninas, mas bem-vindas, né, as duas, e bem-vindos a todos vocês aí. Espero que vocês continuem com a gente, que a gente ainda tem muitos encontros aí pela frente. Isso, nossos encontros, né, a gente vem planejando, nós temos 10 encontros planejados com vocês, com vários assuntos específicos, né, do dia a dia mesmo, do cuidado do paciente com demência. Essas aulas estão ficando gravadas, pessoal, então, se você perdeu alguma aula, caso você queira compartilhar essa aula com algum conhecido que não esteja aqui, né, as aulas estão ficando no YouTube, no canal do Mais 60 Saber, então, se você ainda não nos segue, né, não é inscrito ainda no canal, aproveite, né? Porque lá tem várias informações muito úteis para o dia a dia de vocês. Então, esse módulo, né, é o terceiro módulo da oficina do cuidar, e nós vamos falar sobre alimentação em gastos. Então, para isso, nós convidamos a Simone e a Débora para trazer um pouco desses temas para vocês. A primeira a falar vai ser a Simone. Simone Barreto, ela é fonoaudióloga do Grupo Mais 60 Saúde, e ela é pós-graduada em saúde do idoso pelo Programa de Residência Multidisciplinar do Hospital Risoleta Tolentino Neves. Ela é especialista em disfagia e ela é mestranda do Programa de Ciências da Fonoaudióloga da UFMG. Então, gostaria de agradecer muito, Simone, por aceitar esse convite, né, por ser uma parceira e tanto do Mais 60 Saber, e a palavra está com você. Carol, eu que gostaria de agradecer a oportunidade, estava conversando com a Adriana esses dias e eu falei que esse é um dos eventos que eu mais gosto de participar, porque esse é o evento que a gente consegue garantir que a gente está passando para os cuidadores a informação adequada, porque muitas vezes a gente recebe o diagnóstico, olha, agora o meu ente querido ele tem uma demência, mas o que isso significa? Como que isso vai impactar? O que eu faço para poder auxiliá-lo? E aí eles chegam para a gente, às vezes, no consultório, cheio de angústia, sem saber, sem conseguir entender esse processo. E para a gente conseguir fornecer um atendimento, um cuidado efetivo para os nossos pacientes,
é preciso que a gente esteja falando uma linguagem que eles entendam, que eles consigam entender o que a gente está passando, o que vai ser, o que eles vão poder fazer para auxiliar esse paciente. Então, esse é um dos eventos que eu mais gosto de participar na Mais 60, porque eu tenho certeza que a gente está fazendo aqui a garantia de que esse cuidado ele seja efetivo, tá? Quando eu programei essa aula, eu programei pensando na minha prática clínica, o que eu recebo, muito assim, às vezes, de questionamento dos familiares, e como se, pensei também se fosse eu, uma pessoa leiga que tivesse um diagnóstico, o que eu gostaria de saber sobre esse tema para ajudar o meu familiar. Então, eu trouxe essa aula pensando nisso. A minha pergunta foi, se você, Simone, fosse leiga e tivesse um familiar com demência, o que você gostaria que te falassem que ainda não foi falado? E o que os seus pacientes, os familiares chegam para você, às vezes, questionando, que para a gente, às vezes, é tão óbvio, porque a gente está trabalhando com aquilo, mas para eles não são. Às vezes é a primeira pessoa na família, é a primeira pessoa que eles vão ter contato com essa patologia e eles não sabem, às vezes, como lidar. E aí recebe aquela enxurrada de informação, como que vai assimilar isso? Como que ele vai fazer para poder auxiliar o ente querido dele? Então, eu fiz essa aula com muito carinho, sabe? Pensando em qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem ir perguntando e no final eu vou responder para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Só um instante. Aproveitando esses minutinhos, gostaria de agradecer o pessoal que está assistindo de longe, né, Irene, lá de Recife, Pernambuco. Prazer ter vocês aqui com a gente. Então, vamos lá, tá? Então, quando a gente fala de alimentação, a gente consegue pensar que a função principal da alimentação é nos manter nutridos, hidratados para a nossa manutenção da vida. Mas, além disso, ela tem outras funções também, como a função da socialização e do prazer, sabe? Para que a gente come. Quando a gente olha para uma comida saborosa, a gente tem aquele prazer em se alimentar. A alimentação, ela não é só a questão da nutrição e da hidratação. Quando você vai numa festa de aniversário, hoje todos os eventos sociais que a gente tem, ele vai estar envolvido com comida, principalmente aqui em Minas Gerais. Sempre que você chegar em algum lugar, vai ter alguém te oferecendo um alimento ali para que você consiga compartilhar. Porque a alimentação, ela é um símbolo do cuidado, ela é um símbolo de carinho, ela vai muito além da questão da nutrição. E essa é uma função em que, mesmo no envelhecimento, a gente mantém-se autônomo na realização dela até os últimos dias de vida. Porém, no idoso com demência, ela pode trazer alguns problemas, porque se a gente pensar na alimentação, algo assim tão corriqueiro, que a gente já faz tão naturalmente, a gente não consegue pensar que é uma função complexa, que tem várias estruturas ali envolvidas. Eu trouxe aqui essa foto para a gente poder detalhar. Então, ali tem os músculos da face, faringe, laringe, língua, boca, tudo envolvido, além dos dentes, para a realização. Então, algo que parece ser tão simples, não é tão simples. E aí, quando a gente vai pensando, além de músculos e ossos, a gente também tem as conexões, tem os reflexos, tem o cérebro, tem as funções neurais ali, que também são importantes para que a gente consiga desempenhar adequadamente essa função. E na demência é justamente aí que está alterado, né? Então, a primeira coisa que eu quis trazer aqui é uma definição, porque quando a gente fala demência, mas como que ela vai afetar a alimentação? A gente tem que entender o que é a demência, né? A demência ela é um grupo de sintomas cognitivos e sociais que interferem nas funções de vida diária. Os sintomas incluem esquecimento das habilidades sociais limitadas e habilidades cognitivas prejudicadas a ponto de interferir no funcionamento diário. Mas, Simone, falou muito aí de funções cognitivas, mas o que é cognição? A cognição, ela já é um conjunto de processos psicológicos que exercem o reconhecimento, a organização,
e a compreensão das informações provenientes dos nossos sentidos. Então, é a memória, a atenção, a linguagem, a função executiva, praxia, gnosia e função visoespecial. A memória, nós já sabemos, é lembrar-se dos fatos. A atenção é você se manter focado em uma atividade, conseguir realizar, conseguir saber ali que você está fazendo aquela tarefa. A linguagem é a falar, sabe? Não é só fala, né? A linguagem é tudo que a gente faz para se comunicar, seja entender o que o outro está falando, a linguagem compreensiva, quanto a expressiva, que também está envolvido dentro da linguagem expressiva, a fala. A função executiva é planejamento, você saber as etapas do que você... Para colocar a comida na boca, eu preciso primeiro colocar ela no prato, pegar a colher, colocar na boca, isso é função executiva. Praxia é planejamento de movimento. Gnosia é reconhecer. Quando você, mesmo de olho fechado, pega a sua garrafinha e você fala ali, essa é um duro, isso aqui é a minha garrafinha, isso é gnosia, tá? E isso pode também estar tanto presente quando você coloca o alimento na boca e você sabe o que é que você está colocando, mesmo sem vê-lo, quanto também quando você pega certos objetos, tá? A função visoespacial é a localização que você tem de você saber que você não pode ultrapassar a parede porque ela está ali na sua frente. Simplificando, essas são as funções cognitivas e todas elas estão alteradas na demência. Vou falar mais à frente sobre isso, tá? E quando a gente pensa em demência, a gente fala demência e Alzheimer são as mesmas coisas, sabe? Hoje fala, meu pai tem Alzheimer, ele tem demência. Demência, o Alzheimer, ele é um tipo de demência, existem outras demências, sabe? São várias. Então, o Alzheimer e demência não são... o Alzheimer não quer dizer que toda pessoa com demência tem Alzheimer, ele pode ter outro tipo de demência, tá? Então, nem toda demência é Alzheimer. Mas uma afirmação que eu posso fazer para vocês hoje é que toda demência, independente se ela é Alzheimer ou não, ela vai ocasionar alteração alimentar com o passar do tempo. E esse é o que a gente tem, que eu vou trazer agora para vocês do próximo slide, é falar sobre o tempo. Além de ter vários tipos de demências, as demências, elas têm evolução, progressão. Então, elas têm níveis. Então, uma pessoa, ela começa com uma dificuldade e essa dificuldade, ela vai aumentando com o passar do tempo, tá? Para cada nível, né? Para cada estágio em que essa demência se encontra, o paciente ele vai apresentar um sintoma ou uma dificuldade diferente. Quanto mais avançado for o estágio da demência, maior será a dificuldade do paciente para realizar algumas atividades de vida diária que antes ele realizava com muita facilidade, tá? Então, vamos pensar. Eu trouxe esse quadro aqui para vocês para a gente conseguir entender que isso é uma coisa um pouco difícil para o leigo, às vezes, entender que o paciente, ele antes fazia e agora ele não faz mais determinada atividade. Antes, o meu pai, que antes do diagnóstico, ele gostava tanto de comer certo alimento, agora ele não come de jeito nenhum, ele não aceita, e isso era o prato preferido dele. Por que que isso acontece? Porque ele, com a progressão, ele vai sofrendo algumas alterações e vai mudando até mesmo a personalidade desse paciente, os gostos, o jeito que ele gostava de realizar essas atividades, tá? Então, aqui, quando a gente pensa em um declínio muito leve ali na demência, ele tem lapsos de memória, esquecimento de objetos. Quando o declínio é leve, ele tem pequenas alterações de concentração, dificuldade de encontrar nomes ou palavras, esquecimento rápido de informações recentes, aumento de dificuldade de planejamento e organização. No declínio moderado, ele vai ter perda da capacidade de realizar operações matemáticas, né, e mentais, esquecimento de fatos da história pessoal, e ele vai tender ao isolamento social, tá? Quando esse paciente ele tiver ali um declínio, moderadamente grave, ele vai ter uma lacunas de memória e pensamento, dificuldade de recordar o próprio endereço, dificuldade de orientação espacial e temporal. Que dia é hoje? Ele não vai conseguir te falar que dia é hoje e se ele está na clínica ou se ele está em casa, tá? E quando o declínio, ele é... Peraí.
Carol, Oi. a tela não quer passar? Travou aqui mesmo. Espera aí, gente, só um instante. Voltou. Agora tenta passar. Não, ainda não. Bem embaixo, assim, bem no cantinho esquerdo, ver se tem uma setinha meio transparente. Passou. Prontinho, tá? No declínio grave, ele vai ter alterações de personalidade e de sono, dificuldade crescente de controle de urina e fezes, tá? Necessidade de auxílio em atividades diárias, como para se vestir, pode se perder na rua, sofrer delírio ou compulsões, tá? Isso aqui também entra as compulsões alimentares, tem dificuldade com a sua própria história, e no declínio muito grave, ele vai ter a perda da habilidade de responder ao ambiente, perda de controle motor e capacidade de conversação, ele vai ser totalmente dependente, né, para realizar as atividades de vida diária, como se alimentar, ele vai precisar da ajuda de alguém para se alimentar, ele não vai conseguir colocar o alimento na boca, e eles podem perder a capacidade de sorrir, sentar sem apoio e dar dificuldade de engolir. E aí, pensando nisso tudo, nas fases da demência, e cada fase da demência ele vai apresentando uma dificuldade até chegar no ponto dele não conseguir, até ele não conseguir engolir o próprio alimento, a gente tem que pensar também por que isso acontece? Porque a deglutição não é só colocar o alimento na boca e engolir, ela tem umas fases. Então, desde lá no momento em que você pensou no alimento e você começou a salivar, ali já começa a deglutição, que é o que nós chamamos ali, ó, de a fase antecipatória, que é a fase que antecede a entrada do alimento na boca, é a hora que você começa a sentir a fome. Quando você pega esse alimento, você inicia a mordida e começa a mastigar esse alimento na parte de frente, ali na parte anterior da boca, é a parte preparatória do alimento. Quando esse alimento ele já está mastigado na boca, você já está preparando para engolir ele, é a fase oral. Quando você engole, começou a fase faríngea, e a partir daí você já não tem mais controle. Até a fase oral é você que decide o quanto que você vai mastigar, que horas que você vai engolir, qual alimento que você vai comer, mas a parte faríngea ela é totalmente involuntária. O alimento ele entrou, sua musculatura tem que ter força para comprimir esse alimento até a fase esofágica, que vai levar esse alimento até o estômago. Então vejam como que não é nada simples a deglutição, ela é bem complexa e ela está envolvido um monte de fatores ali que esse paciente com a demência ele vai perdendo algumas capacidades, tá? Então, quando a gente pensa em demência e disfagia, disfagia é o quê? É a dificuldade de deglutir. É quando tem uma alteração em qualquer uma dessas fases aqui, começamos ali com estabelecido ali a disfagia, que é a dificuldade do paciente de deglutir de forma segura o alimento, tá? E na demência, estima-se que 84% das pessoas com demência elas possam desenvolver disfagia. É um número alto, significa que praticamente quase todos os pacientes com demência, em alguma fase da evolução da demência, eles vão ter dificuldade de deglutição dos alimentos. Então, é importante que a gente consiga detectar precocemente os sintomas de disfagia para que a gente possa implementar uma série de medidas para prevenir a complicação da disfagia, né? Que é a famosa aspiração de alimento. Então, o paciente ele começa ali com uma dificuldade para mastigar adequadamente certos alimentos, depois ele começa a tossir a hora que engole ou engasgar. Isso começa com, às vezes, tomando água, depois vai progredindo para outros tipos de alimento, ele começa a recusar alguns tipos de alimento porque é difícil para ele engolir esse alimento, ou às vezes até mesmo preparar esse alimento para ser engolido. E aí a gente tem que começar a investigar para que isso não evolua para uma desnutrição, uma desidratação e até mesmo uma pneumonia aspirativa e leve esse paciente para uma internação, tá? A aspiração de alimento, muitas vezes, ela pode ser silenciosa. A pessoa com demência avançada, ela não consegue te relatar ali, olha, estou sentindo que o alimento está parado aqui,
Ou, muitas vezes, ela pode acontecer sem o paciente tossir. Ele está ali com uma dificuldade, a gente não consegue identificar qual é essa dificuldade, de repente, ele começa com um episódio de febre e vai parar no hospital por causa dessa pneumonia aspirativa, tá? A disfagia, ela é um sinal, como a gente pôde ver naquele quadro que eu mostrei inicialmente, de progressão da demência para as fases mais graves da doença. E é um dos indicadores utilizados por muitos instrumentos para detectar que esse paciente está perdendo ali a capacidade de exercer a função básica, que é a alimentação, e definir ali terminalidade, sabe? Então, a proposta de tratamento para o paciente com disfagia e demência é pensar que a gente tem que propor para esse paciente promover conforto e qualidade de vida, tanto para ele quanto para os familiares. Por isso que eu acho essa iniciativa da Mais 60 hoje essencial, porque a gente só vai conseguir fazer isso se a família estiver ciente do que é esperado para cada fase da demência, que aquilo que aquele paciente está apresentando já é algo esperado. E a gente conseguir respeitar isso, promovendo para esse paciente cuidado, mas também respeitando ele como um indivíduo. Então, vendo ali o que a gente pode fazer para manter esse paciente comendo de forma segura pela boca, tá? E aí, as complicações da disfagia são desnutrição, desidratação, pneumonia aspirativa, asfixia e os impactos na vida social. Um paciente que ele começa a engasgar muito, ele deixa de frequentar certos lugares por medo, às vezes, de gerar incômodo, ou porque lá vai servir algum alimento ainda que ele não vai poder comer, e ele fica sem graça de não poder estar compartilhando daquele momento com os amigos e família, então ele vai tentando, vai promovendo, vai ficando mais isolado, vai evitando esse tipo, vai perdendo o prazer de estar convivendo ali com os seus entes queridos, porque, como eu disse inicialmente, a alimentação envolve muito além disso. Ela é um jeito que você mostra ali, que você interage com o outro também. Então, quais são os sinais de disfagia, Simone? Esse paciente, tem paciente que já por hábito, ele demora muito para comer. Mas aí você começa a perceber que ele está demorando mais do que ele já costumava. Está ficando muito tempo com o alimento ali parado na boca. Ele começa a tossir, a ficar com falta de ar durante a alimentação, especialmente com líquidos, tá? Porque todo mundo fala, mas ele está engasgando com água. O líquido, ele é o alimento mais difícil para esse paciente, porque ele não tem um controle desse alimento. Ele colocou a água na boca, ela vai direto. E aí, muitas vezes, eles engasgam primeiramente com líquido, tá? A voz do paciente, ela sofre alteração durante a deglutição. Quando ele está ali comendo, aí ele vai te falar alguma coisa, você percebe uma voz diferente, uma voz como se a gente chama de voz molhada, que é uma voz que dá sinal de que tem uma secreção agarrada ali na prega vocal dele. Então, prestar atenção na voz. Ou então ele começa a comer e sempre que ele termina as refeições, ele fica pigarreando o tempo todo, porque tem algo agarrado ali e ele quer limpar. Tá? Perda de peso progressiva, sem uma causa aparente. Esse paciente começa a perder muito peso, e aí ele pode estar evoluindo para uma desnutrição ou uma desidratação, a gente tem que investigar. De repente, o paciente começa a fazer umas febres, só que a gente não consegue achar a causa dessa febre, pode ser por causa de aspiração de alimento e recusa alimentar. No paciente com demência é muito comum a recusa alimentar. Ele começa a falar, tipo, não quero comer, não quero, e você começa a ficar dizendo, olha, mas agora ele está comendo tão pouquinho, ele não come mais aquela quantidade de alimento, ele não quer comer, ou ele quer comer só um tipo de alimento, sabe? Ele quer comer os alimentos doces, que são a preferência dos nossos pacientes com demência, ele quer comer só doce, ele não quer mais comer arroz, feijão. Isso é algo que pode acontecer e eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Quando a gente pensa nas alterações da demência, né, como que essas alterações elas vão afetar na alimentação? O paciente com demência, ele pode acontecer de flutuar durante o dia por causa de uma medicação ou porque à noite ele ficou muito agitado e não dormiu, de uma sonolência. Toda vez que a gente pensar em estado de alerta, a gente tem que pensar que para que todos aqueles mecanismos que eu falei inicialmente da deglutição aconteça, esse paciente ele tem que estar alerta, ele tem que estar bem atento ao que ele está fazendo. Então, se o paciente ele está muito sonolento, isso vai influenciar na deglutição, ele não vai conseguir ficar atento, pensar no que ele está fazendo, e ele vai deglutindo ali por reflexo, muitas vezes. Você coloca a comida na boca, ele não está nem engolindo, a comida está descendo direto. Essa é uma das causas de aspiração de alimento. Então, se o paciente ele está sonolento, a gente evita dar alimentos para ele naquele momento.
Uma outra coisa que acontece muito é a alteração de agitação. O paciente, às vezes, ele está muito agitado, muito nervoso, não está reconhecendo o ambiente em que ele está, e ele quer ir embora, mas ele está na casa dele, ele está querendo agredir a pessoa que ele não está reconhecendo. Então, quando tiver esse momento de agitação, a gente faz a mesma coisa de que quando ele está sonolento. Você vai esperar passar essa agitação para ofertar para esse paciente algum alimento, tá? Começa também a desatenção. Ele não tem mais ali, qualquer coisa tira a atenção desse paciente no momento em que ele está se alimentando. Então, às vezes, ele coloca a comida na boca, você falou alguma coisa com ele, ele já esqueceu que a comida está na boca, a comida fica ali parada, e aí ele vai conversar com você e acaba engasgando. A desatenção e o esquecimento. Esquece que comeu, esquece que está com o alimento na boca, às vezes ele fala, nossa, hoje eu ainda nem almocei, e ele já almoçou, e aí tende a fazer muitas refeições, o que também é um problema. Ele pode, do mesmo jeito que ele recusa alimentos, ele pode ter uma compulsão, às vezes ele está comendo porque ele nem lembra que ele já comeu. Eu não comi, não vou ali comer, já almoçou há muito tempo e não lembra mais que comeu, e por isso ele vai solicitando outros alimentos. E aí nós temos a agnosia, que, como eu falei para vocês, é o reconhecimento. Na demência avançada, essa agnosia ela acontece mais. Então, você coloca a comida na boca, ele cospe ou ele trava a boca para não receber, porque ele não reconhece mais aquilo que você está colocando na boca dele como alimento. O mesmo acontece com a apraxia. Na apraxia, o que ele não consegue é fazer os movimentos. Uma coisa tão simples, né? Colocar a língua para fora ou para trás, engolir a própria saliva, ele já não consegue mais planejar, o cérebro dele já não entende mais como é que faz isso. Então, ele tem essa alteração no planejamento motor. Você coloca e aí a gente faz manobra, tenta empurrar com a colher, faz o que for, e ele não consegue movimentar, porque ele não sabe mais que ele tem que planejar aquele movimento, que a hora que ele, para ele engolir, a língua dele tem que ir para trás. Ele já não consegue pensar isso mais, e aí muitas vezes o paciente até cospe o alimento, porque não consegue mais entender quais são os mecanismos para a deglutição desse alimento. Um outro fator que influencia muito na alimentação é o posicionamento inadequado durante a alimentação. Às vezes esse paciente está deitado, está ali fazendo outra coisa, e aí na demência avançada esse paciente já é acamado. Então, a gente, às vezes, não posiciona ele adequadamente ali na cama ou na cadeira para comer, e ele está ali comendo com o pescoço virado para trás, sem ter nenhum preparo para a deglutição. Então, sempre que for alimentar esse paciente, muito importante que ele esteja bem sentado para que você coloque a comida na boca dele. Se o paciente ele ainda faz a alta oferta de alimento, um outro fator é o ritmo e volume. Ele não pode encher a boca dele de comida. E muitas vezes eles fazem isso. Eles já tinham o hábito de comer muito rápido, eles comem, não mastigam direito, não processam, estão engolindo aquele alimento. Se for o cuidador que oferta, também se atentar a isso. O quanto que você está colocando de comida na boca daquele paciente e em que velocidade que você está colocando. Observar se já está com a boca limpa, se ele já engoliu, para ofertar mais líquido ou alimentos, tá? A seletividade alimentar, vamos pensar que aquele cérebro ele já não consegue mais entender ali, no decorrer no aumento das fases da demência, que ele precisa comer coisas que ele não gosta porque é importante para a saúde dele. Ele já não tem mais esse conhecimento. Então, muitas vezes, eles desenvolvem a seletividade alimentar. Eles aceitam só alguns tipos de alimento. Outros, você tenta, agora eu quero que ele coma uma salada, porque essa salada é boa para a saúde dele. Mas ele já não tem mais essa percepção, ele pode já não ter mais essa percepção, e isso vai dificultar na oferta desse alimento e desenvolve nele uma recusa alimentar. Muitas vezes, se você ficar forçando aquele paciente a comer, tem que comer, e vamos enfiar, e um segura a cabeça, o outro coloca a colher na boca, ele vai desenvolver a recusa alimentar, que é a hora que você tentar, ele trava e não entra. Então, uma orientação que eu sempre faço para os meus pacientes é, se ele está seletivo, você oferta o que ele gosta de comer. Porque até a gente mesmo, pensando, a gente como indivíduo, eu não gosto de cebola, você não come. Então, quando a pessoa que está com demência, por que ela tem que comer algo que ela não gosta? Ela já tinha os gostos dela, e a gente tem que respeitar isso. Ele está gostando de comer mais pão. Então, vamos tentar ofertar para ele o pão que ele gosta, tá? Se ele tiver condições de comer, para que ele não desenvolva uma recusa.
A disfagia, que é a dificuldade de deglutição, então ficar muito atento aos sinais, né? Se esse paciente está ficando com comida parada na boca, se esse paciente está tossindo ou engasgando com algum tipo de alimento, para que ele não desenvolva aquelas complicações que eu passei para vocês. E os déficits de linguagem, porque a linguagem ela também é importante. Às vezes o paciente fala, que vontade de comer, sei lá, determinado tipo de carne, estou aqui com uma vontade de comer aquele doce, ele consegue comunicar para você o que ele deseja. Ou então você, quando fala, não gostei dessa comida, porque hoje ela está salgada, você consegue passar essa informação do que você quer comer, de como que está a comida, por que você não quer comer. Na demência, a linguagem ela é afetada, então ela também interfere, às vezes, na escolha desse paciente e na forma com que ele enxerga a alimentação. Tá? Então, pensando aqui na progressão da demência e na alimentação, então começa ali com uma incapacidade de aceitação por desinteresse mesmo pela alimentação, ele não consegue perceber que ele precisa comer aquilo, ele não sente fome, muitas vezes até a sede também ele não vai sentir, então ele recusa a alimentação, tá? Então, tem uma alteração da mastigação e da deglutição, que é esperado, esse paciente, muitos dos pacientes, eles ainda vão ter alteração de prótese dentária, a prótese dentária mal adaptada, e se ele tiver a prótese, então fica difícil para mastigar alguns alimentos e engolir também, se ele não mastiga direito, se ele coloca muito alimento na boca, se ele não está posicionado adequadamente, isso vai gerar também uma dificuldade de deglutição para ele, tá? Então, a assimilação dos alimentos, ele sabe que agora ele está comendo um alimento doce, agora é um salgado, ele vai comer esse tipo de alimento, porque esse tipo de alimento, apesar de não ser o alimento preferido dele, é bom para a saúde, ele perde essa capacidade, tá? A perda do apetite e a falta de consciência da importância da nutrição. Tudo isso faz com que esse paciente progrida com um problema alimentar. E aí, muitas vezes eles vão ter tantos problemas que a gente vai pensar, olha, ele não está conseguindo comer a mesma quantidade que ele comia antes. Vamos pensar, então, numa via alternativa de alimentação para esse paciente. O que é uma via alternativa? São as sondas. Nós temos dois tipos, a sonda naso, tá? Que vai passar aqui do nariz até o estômago, e a gastrostomia, que vai direto para o estômago. Ela é na barriga, tá? Tenho aqui, ela vem da barriga e aí o alimento já vai direto para o estômago do paciente. Mas aí a gente tem que pensar que esse é um paciente com demência. O que a literatura ela traz para a gente? Que toda vez que for ser pensado em via alternativa de alimentação para esse paciente, a gente tem que levar em consideração o prognóstico. Vai compensar mesmo para esse paciente fazer uso de uma via de alimentação? Os estudos mostram que para a demência avançada não tem benefício a utilização desse tipo de via no paciente, sabe? Ela não é algo benéfico, então a gente tem que levar. Mas vamos supor que esse paciente, ele está ali sonolento no hospital por causa de alguma comorbidade, é algo reversível. Aí eles falam que sim, que pode colocar se for algo reversível. Mas você pensando no prolongamento de vida para esse paciente a longo prazo, ficar com isso como forma de alimentação, hoje os estudos mostram que não tem muito benefício para o paciente com demência, tá? E aí, eu trouxe aqui uma pergunta. Quando a gente pensa na pessoa com demência, que tem uma dificuldade de alimentação, se eu colocar uma via de alternativa, ela vai viver mais? E aí os estudos mostram que não, sabe? A maioria dos estudos mostram que não há aumento da sobrevida em pacientes demenciados que fizeram uso de via alternativa de alimentação, tá? E as pessoas com demência, elas tipicamente elas pioram com o passar do tempo e tem outras doenças relacionadas ao quadro. Então, possivelmente esse é o motivo pelo qual, se você vai optar pela escolha da via alternativa de alimentação, ela não vai interferir na sobrevida desse paciente. Tá? E uma outra coisa que assim, é um mito paciente que ele tem aspiração de alimento. Eu vou pensar, então, vou colocar uma sonda num paciente demenciado ali, bem idoso, porque ele está aspirando alimento. E aí a sonda vai resolver essa aspiração? Não vai, tá? Então, o paciente com sonda, ele vai continuar fazendo uma pneumonia aspirativa, porque esse paciente, ele deglute saliva, e a saliva também é uma causa de aspiração. Então, colocar a sonda ali, ela não vai evitar que esse paciente se aspire, além de deixar esse paciente em risco de ter um refluxo da dieta enteral e aspirar com a própria dieta enteral, tá? Então,
sonda, vamos tirar esse mito, sonda, ela não protege o paciente contra a aspiração de alimentos, tá bom? E nem de saliva. E aí, quais são os riscos e desvantagens da via alternativa de alimentação para esse paciente? Esse paciente, quando você coloca uma via alternativa de alimentação, vamos lembrar lá que é um paciente que ele fica agitado, que ele não entende que aquilo que você está fazendo é para o bem dele, que ele tem que comer, que ele não está conseguindo pela boca e agora ele vai conseguir comer pela sonda. Então, ele vai ficar agitado, vai ter um aumento da agitação, ele vai precisar ficar contido, então você vai ter que deixar esse paciente o dia todo amarrado para que ele não solte a sonda, para que ele não arranque, vai ter um aumento da imobilidade dele, agitação, dor no local daquela sonda, e ele pode desenvolver com uma infecção, né? Porque a sonda, às vezes, o paciente tem muitos casos que eles arrancam, aí coloca, arrancam, coloca, ou até mesmo ali no lado da gastrostomia, quando faz a cirurgia, você tem que estar sempre tratando ali para que não ocorra uma infecção. Então, muitas vezes, o que a gente tem que fazer, no caso desses pacientes, é medir o risco e benefício, para ver se o risco ele não está maior que o benefício no caso da utilização de uma via alternativa de alimentação para esses pacientes. Porque muitas vezes você fica ali angustiado com que ele está comendo muito pouco, ele não está comendo. Tem outras medidas que pode ser feito. Vamos conversar com a equipe médica para olhar o que pode ser feito para a gente manter esse paciente ainda sem sonda. Só vamos pensar numa sonda se for possível, se for para curto prazo e se a gente for tirar essa sonda para ele ficar por muito tempo prolongado, talvez o risco é muito maior que o benefício para o paciente demenciado, para o paciente idoso demenciado, tá? Mas eu gosto muito de frisar que essa é uma decisão que a gente toma em contato, não é uma decisão do fonoaudiólogo, não é uma decisão do nutricionista, do médico, do enfermeiro, não. É uma decisão que entre a equipe olha, né, o que vai ser melhor para aquele paciente, conversa com os familiares e os familiares pensam no que aquele paciente gostaria para tomar essa decisão. Porque não é algo fácil de ser decidido, não é bem tranquilo, é muito fácil eu falar, mas quando tem um ente querido ali, a gente fica mais sensível mesmo. Então, é pensar ali, medir risco e benefício e assumir essa decisão de acordo com o que a equipe e o paciente gostaria, junto com os familiares. Tá? Então, quando a gente pensa aí nas alimentações, tem outros fatores também que podem interferir na questão do idoso com a demência, por exemplo, a medicação. O que muitos medicamentos eles vão causar no idoso? Eles vão causar aquela sensação de boca seca, que a gente chama de xerostomia. E aí, quando a sua boca está seca, sem saliva, é mais difícil para você comer alguns alimentos mais secos, porque você não consegue formar o bolo sem a saliva. Você quer que a sensação de boca seca também vai alterar na sua percepção de gosto, de paladar. Então, esses remédios eles acabam interferindo ali naquela aceitação de alimento do paciente, porque ele não está com a boca sempre com aquele sabor amargo, tá? Ou muitas vezes a cialorreia. Tem alimentos que já fazem o contrário, eles vão aumentar a produção de saliva, deixar esse paciente mais sonolento, e aí, como ele está mais sonolento, ele não consegue controlar a própria saliva. Então, aquele paciente vai ficar sempre babando, que é o que a gente chama de cialorreia, tá? A sonolência afeta diretamente, como eu disse, se o estado de alerta não estiver bom, esse paciente ele não vai conseguir deglutir de forma segura. Tem alteração do paladar, alteração do apetite, tem medicamentos que ocasionam até tosse, tá? Muitos medicamentos, o paciente está tossindo, e você olha o que é, será que ele está engasgando? E muitas vezes é o medicamento que está causando aquela tosse. E enjoos também nesse paciente. Um paciente que sente sempre aquele enjoo, ele vai ter dificuldade na aceitação de alimentos, tá? E é muito importante que a gente lembre que a gente não faz alteração na medicação, não faz suspensão ou inclui medicamentos sem conversar com o médico. Toda e qualquer alteração na medicação do paciente, a gente tem que fazer sob orientação médica, tá bom? E aí, Simone, você me fala tudo isso, mas como que eu vou fazer para ajudar o meu paciente ou o meu familiar que tem demência e está com dificuldade de alimentar?
Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a causa da dificuldade alimentar do idoso, tá? O que ele está apresentando. E para isso, você vai precisar da ajuda de profissionais. Então, se ele está engasgando, é importante marcar uma avaliação com o fonoaudiólogo para a gente saber esse motivo do engasgo. Se ele está perdendo muito peso, é marcar, às vezes, uma consulta com a nutricionista para a gente poder acompanhar isso, discutir quais são essas dificuldades e qual a causa dessa dificuldade alimentar do paciente, para quê? Para a gente poder intervir na causa e auxiliar esse paciente, tá? Então, a gente trata a causa do problema. Jamais você força a alimentação, porque isso pode trazer um impacto maior para o paciente, tá? Muitas vezes o paciente não quero comer, não quero, e o familiar fica ali naquela briga com o paciente, vai comer, você precisa comer, porque tem o horário certinho aqui. Só que aí você ficou naquela briga, ele não vai aceitar e fica aquele estresse entre você e ele. Então, fracione as refeições. Às vezes ele não vai comer aquela quantidade que você quer que ele coma naquele momento, mas se você come um pouquinho agora, daqui a pouco ele come mais um pouquinho, e aí no final do dia ele vai ter comido uma quantidade satisfatória para que ele se mantenha nutrido, tá? Respeite o horário em que o indivíduo solicita o alimento. Isso que eu falei, você quer que ele coma naquele horário que você está ofertando, só que naquele horário ele não vai comer, por causa das alterações cognitivas. Ele não lembra mais que aquele é o horário de almoçar, e ele não tem mais aquela regra social de que é nesse momento aqui, ó, que o almoço está pronto, eu vou comer. Então, muitas vezes ele vai te pedir comida no horário que não é o horário do almoço, e aí você respeita, você dá. Se ele já não tiver comido, se não for uma questão de compulsão, você oferta ali aquele alimento no horário que ele está te solicitando, tá? Entenda que quantidade não é qualidade, que a necessidade calórica de cada indivíduo vai variar de acordo com a idade e a rotina de cada um. Então, você pensa às vezes, nossa, mas ele comia tanto e agora ele está comendo só um pouquinho. Por isso que é importante você estar com o acompanhamento de um profissional. Porque esse profissional ele vai conseguir te dizer, olha, mas essa quantidade aqui, ó, quando você for lá na consulta com o nutricionista, ela vai te falar, essa quantidade de alimento aqui é o suficiente para ele, porque agora ele está mais acamado, ele não está mais com aquela necessidade de fazer uma atividade. Então, esse pouquinho que você acha pouquinho é o suficiente para ele. Então, é muito importante que ele coma ali aquele pouquinho satisfatoriamente, do que você fique ali brigando para ele comer aquele tantão e ele não vai comer. É um estresse para ele e para você. Então, preocupe-se com a apresentação dos alimentos. Então, a gente tem que ali olhar se o visual daquela comida, a gente come com os olhos, literalmente isso. Quando você olha aquela comida, ela está com cheiro agradável, ela está com um visual agradável, ela é mais atrativa. Então, você tem que se preocupar com como você vai ofertar aquele alimento. A gente, por exemplo, que às vezes tem necessidade de regredir a consistência do alimento e passar uma dieta pastosa para o paciente. E aí você pega e bate tudo no liquidificador e dá aquele mingau marrom. E aí todo dia aquela coisa marrom. O paciente ele vai olhando para a comida, ele já pensa, não vou querer mais. Pensa em você, se você todo dia estivesse comendo aquilo, você também chegaria uma hora que você não ia aguentar mais ver. Então é importante oferecer esse alimento visualmente agradável para o paciente, para que ele seja mais atrativo, tá? Evite líquido junto das refeições e encher muito o prato, os utensílios menores. Então, olha, quando você dá líquido junto das refeições, a gente pede para evitar, porque se esse paciente ele já estiver desenvolvendo ali uma recusa, você deu a água e encheu, ele já passou aquela sensação de fome. Então, ele vai recusar a dieta, tá? Quando o prato está muito cheio, ele só olha e fala, não quero não, porque eu não estou com fome, isso é muita comida. Não coloca um pouquinho, se ele te solicitar mais, você coloca mais um pouquinho, tá? Faça companhia para o idoso durante a alimentação. Então, você coloca ali, aí, enquanto ele está comendo, você está ali acompanhando ele, para que ele consiga, ele não se sinta sozinho, porque é aquilo que a gente falou, a alimentação também ela tem que ser prazerosa, ela é um momento para ele socializar. Então, coloque a comida e acompanhe ele durante as refeições. Posicione o idoso sentado a 90 graus durante a oferta de alimentos, tá? Tem que estar bem posicionado, não pode estar deitado no sofá ou na cama. Ele tem que estar ali, tem que estar consciente que aquilo agora é a hora da refeição. Reduz os distratores no momento da alimentação. Televisão, rádio, lugares muito ruidosos ou até mesmo utensílios muito coloridos. Para o idoso com demência, ele tem problema de atenção. Qualquer coisa que tire a atenção dele vai fazer ele esquecer da alimentação que ele estava comendo, que ele já comeu. E aí é importante que ele esteja se alimentando em um lugar silencioso,
sabe? Que você desligue a televisão na hora da alimentação. Até mesmo o forro de mesa muito florido vai tirar a atenção do idoso naquele momento da alimentação. Então, procure utensílios mais neutros, forro de mesa mais neutro, para você conseguir ofertar e ele ficar com foco total na alimentação, tá? Use reforços tátil e auditivo. Então, quando você vê ali, porque ele está distraído, com o alimento parado na boca, ô, seu fulano, vamos engolir? Agora vai lá, ó, vamos engolir que vai mais comida. Então, você vai dando esses reforços para ele lembrar que tem comida ali na boca. E não se esqueçam que a postura durante a alimentação ela é fundamental, tá? As costas elas têm que estar retas e apoiadas, a cabeça levemente flexionada em direção ao peito, para não ficar com a cabeça assim, ó, pescoço estendido, tá? O cuidador ele deve estar sentado, se alimentando no mesmo nível dos olhos que a pessoa dependente. Dessa forma, a gente evita que ele jogue para trás o corpo, tá? Se a refeição for feita na cama, coloque a cabeceira a 90 graus. Ao final da refeição, você mantém a cabeceira ali elevada por pelo menos 30 minutos, tá? Para que ele faça ali a digestão. É o mesmo do idoso que não é acamado. Ele acabou de comer, ele espera 30 minutos para ir deitar. Porque para a gente evitar que ele tenha refluxo ali. E é sempre assim, eles acabam de comer e querem ir para a cama. Então é sempre bom você dar um jeito de distraí-lo para que eles vão, para que se ele for deitar, que ele deite pelo menos após 30 minutos após as refeições. E vamos abusar dos sentidos na hora da alimentação, né? Usar ali o olfato. O olfato ele pode ser utilizado para causar atração ou repulsão a algum alimento e ele está associado ao paladar. Por isso que muitas pessoas que tiveram Covid, que tiveram alterações de olfato, elas ficaram sem sentir gosto de alimento. Então, ali abuso. O cheiro da comida ele também é importante. A visão, como eu disse, ela ajuda a despertar o interesse do alimento, tá? Você vai abusar dos temperos, comidas frias e na consistência pastosa, elas são mais bem aceitas. E os idosos com demências, eles têm maior aceitação de alimentos doces, porque quando a gente pensa ali na língua, nas papilas gustativas, com o tempo a língua vai ficando mais lisinha, ele vai perdendo essas papilas e essa percepção do sabor, que não acontece com o alimento doce, por isso que ele tem essa percepção maior do alimento doce. Muitas vezes você não vai precisar, isso quer dizer que eu vou dar para ele só sorvete? Não. Beterraba é um alimento que puxa mais para o sabor doce. A Débora vai falar disso melhor, tá? Então, assim, abusar dos sentidos na hora da refeição para que a gente consiga despertar o interesse desse idoso para a alimentação. E foi isso, gente. Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje, de conhecimento sobre a alimentação, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição para responder. Espero ter ajudado vocês hoje para que a gente consiga fornecer mais cuidado, uma alimentação segura, nessa função assim que ela é tão essencial para a vida, tá bom? Simone, muitíssimo obrigada, foi muito rico, acho que conseguiu esclarecer muito, né, vários pontos importantes para o pessoal. A gente vai deixar, né, as dúvidas no chat para daqui a pouco a gente convidar novamente para esclarecer as dúvidas. E tenho certeza que agora, com a aula da Débora, a gente vai conseguir amarrar todo esse conteúdo de alimentação e de engasgos, né? Então, obrigada, Simone. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Tá, joia. Então, aproveitando, né, esse momento, como estava falando, né, além de falar dos engasgos, tão importante a gente falar também da alimentação num paciente com demência, eu convido a Débora Ramiro. A Débora é nutricionista, graduada pela UFMG, pós-graduada pelo Programa de Residência Multiprofissional em Nutrição, em ênfase em saúde do idoso. Ela tem experiência no atendimento nutricional a idosos hospitalizados e também ambulatorialmente. Então, Débora, eu gostaria de agradecer muito, né, por você aceitar participar desse módulo com a gente. E a palavra está com você, fica à vontade. Boa tarde, eu agradeço a Mais 60 Saber pelo convite. E agora eu vou mostrar na prática muito do que a Simone trouxe para a gente nesse primeiro momento. Vou compartilhar aqui a minha apresentação, só um momento. Ô, Carol, eu não estou habilitada para compartilhar.
Tenta colocar de novo, Débora. Agora sim. Foi? Agora foi. Então, nós vamos conversar agora sobre alimentação e hidratação na demência, que é um tema que gera muitas dúvidas. Então, eu vou passando devagar, nós vamos conversando e no final a gente abre para as perguntas. A alimentação da pessoa idosa com demência, o objetivo vai variar de acordo com o estágio da doença. Então, como a Simone trouxe no início, a demência ela é dividida em diferentes estágios e em cada estágio a gente vai ter um objetivo na alimentação. Então, na fase inicial, nós vamos ter um objetivo que é diferente da fase avançada. Na fase inicial, em geral, o idoso com demência começa a apresentar dificuldade para realizar compras. Então, ele já tem dificuldade para reconhecer o alimento, para controlar o dinheiro para fazer as compras, para encontrar esse alimento no supermercado. Assim como ele começa a esquecer as etapas das receitas. Então, era um idoso que antes fazia pratos muito elaborados. Então, por exemplo, gostava de fazer lasanha e hoje ele não faz mais, só faz um macarrão simples. Então, cada vez mais a alimentação vai ficando monótona. Ele pode apresentar esquecimento das refeições, então começar a pular as refeições. Esquecer do café da manhã, do almoço, mas ele também pode esquecer que fez e repetir a mesma refeição várias vezes ao longo do dia. E como a Simone já adiantou, ocorre também alterações de olfato e paladar que em conjunto vão influenciar na ingestão alimentar desse idoso. Na fase inicial, em geral, o apetite e a sede estão preservados. Então, nesse momento, o nosso objetivo é incentivar uma alimentação saudável e variada. Então, nós vamos incentivar que eles façam a ingestão ao longo do dia de frutas, verduras e legumes variados, ingerir alimentos fontes de proteína. Quais são as proteínas? Os diferentes tipos de carne, leite, ovos, queijos e iogurte, porque é importante para o fortalecimento dos músculos. E, principalmente, se possível, incentivar que eles façam pelo menos 3 refeições por dia. O café da manhã, o almoço e o jantar. E, se possível, incluir lanches intermediários. Um lanche da manhã, um lanche da tarde e uma ceia antes de dormir. Então, como é isso na prática? Eu trouxe aqui algumas opções de café da manhã. Se observarem, aqui a gente tem uma fruta acompanhando as refeições. Tem o leite, tem o queijo, tem o ovo, que são fontes de proteína. Então, não precisa necessariamente ser um ovo todos os dias, a gente pode ir variando conforme a aceitação. E voltando aqui sobre o que a Simone falou, de preferência, usar pratos lisos, sem muitos detalhes, e com uma cor diferente da mesa. Porque se o prato é branco, a mesa é branca, não tem muito um destaque. Então, a gente usar um jogo americano, por exemplo, aqui, esse rosinha, para destacar o prato da mesa e tornar a refeição mais atrativa. No almoço, sempre que possível, incentivar o consumo de arroz e feijão. São ótimos alimentos, fonte de proteína para o idoso, como opção proteica, que pode ser a carne, pode ser o ovo, verduras e legumes. Se é um idoso que não gosta muito de carne, se é vegetariano, precisa de um acompanhamento com nutricionista para a gente adequar a alimentação. E no jantar, sempre que possível, a mesma refeição do almoço. Se quiser, pode ter uma fruta como opção de sobremesa. Muitos idosos gostam de uma opção de sopa no horário do jantar.
A maioria aceita melhor uma sopa. Então, assim, preparar uma sopa com legumes, com uma opção proteica para esse horário da noite. E nos lanches, nós temos opções, por exemplo, um iogurte com fruta, uma vitamina de fruta, salada de fruta, castanhas, nozes, se gostar. São algumas sugestões de opções de lanche intermediário ali, para o lanche da manhã, para o lanche da tarde, para uma ceia. Então, a alimentação da pessoa idosa com demência, ela pode ser trabalhosa. Por isso, é preciso ter paciência. Sentar à mesa com o idoso, ele tende a copiar os gestos, imitar. Então, é importante sentar com ele com calma, num ambiente tranquilo, sem distração, relaxado, com televisão desligada, sem celular por perto, para que possa concentrar na refeição. E é importante também orientá-los sobre a refeição, porque eles podem perder a noção do tempo. Então, explicar agora, nós vamos fazer o café da manhã, vamos sentar à mesa e fazer a refeição junto. Deixar alimentos de fácil acesso. Muitos podem apresentar dificuldade para manipular fogão, manipular a faca. Então, deixar alimentos fáceis, que eles podem chegar ali, pegar e já consumir. Optar por refeições com sabores familiares, para despertar memórias de momentos agradáveis, para influenciar também na ingestão alimentar. E se for um idoso que gosta de cozinhar, é importante estimular que eles participem do preparo. Porque o ato de cozinhar, o cheiro, o som, tudo isso vai despertar memórias agradáveis, afetivas, que vai influenciar na hora da alimentação. Então, se ele tem dificuldade de mexer no fogão, vamos pensar numa outra opção que não envolva tanto risco. Catar o feijão, por exemplo, descascar uma cenoura, higienizar as verduras e legumes. Então, assim, envolvê-los mesmo nesse preparo. Oferecer pequenas refeições ao longo do dia. Muitos podem não conseguir comer uma grande quantidade na mesma refeição. Então, se no café da manhã, lembrando daquela sugestão lá do início, que tinha um pão com queijo, uma ameixa, um café com leite, ele não dá conta de comer tudo isso no café da manhã, então vamos oferecer primeiro o pão com queijo e o café com leite, e na hora do lanche da manhã a gente oferta a fruta. A gente ir dividindo mais as refeições ao longo do dia. Cortar a comida em pequenas porções. Eles podem apresentar dificuldade para manusear talheres. Então, já deixar a comida cortada em pequenas porções que eles consigam comer com as mãos, também facilita no dia a dia. Então, deixa já a fruta picada, mini sanduíches, pedaços de torta que eles podem ali e comer com a própria mão. Utilizar, né, pratos lisos e sem desenhos para não ser uma distração e evitar pratos muito cheios para que ele não recuse logo na hora que for oferecido. Então, coloque menos quantidade de comida no prato e, se for necessário, depois repete a refeição. Então, eu trouxe aqui algumas fotos para a gente pensar. O prato ele tem que ser colorido, tem que ser atrativo, ter diferentes texturas. Então, eu deixei aqui 2 pratos com feijoada, mas com apresentações diferentes, porque a gente come, digamos assim, muito com os olhos. Então, o prato tem que ser atrativo também. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas a gente variar a apresentação da comida no dia a dia também influencia na ingestão. E, principalmente, a Simone já citou, da dieta pastosa. A dieta pastosa, ela acaba sendo muito monótona se a gente junta tudo no liquidificador e bate. Todos os dias, a comida vai ter o mesmo aspecto, a mesma cor e o sabor muito parecido.
Então, com o tempo, eles vão começar a recusar. E se é um idoso que ele não tem contraindicação, a gente pode preparar tudo separado. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um prato que tem uma porção de angu, uma carne batida em consistência de patê, tem uma porção de feijão batido e também de purê de legumes. Então, assim, além de ficar mais atrativo, ele vai sentir o sabor de cada alimento separado, o que influencia também na aceitação. Os idosos podem apresentar dificuldade para reconhecer a sede, e isso levar a uma baixa ingestão de líquidos, que pode estar, né, relacionado com sintomas de desidratação, ficar com o intestino mais preso, começar a ter infecção urinária com frequência. Então, precisa ficar atento também à hidratação. Como podemos garantir essa hidratação na prática? Deixar a água disponível em local de fácil acesso. Pode deixar já um copo com água, uma garrafinha que pode ser transparente ou pode ser colorida para chamar a atenção. Oferecer diferentes tipos de bebida ao longo do dia. Nós podemos preparar água saborizada com abacaxi, com hortelã, com laranja, melancia, manjericão, gengibre, dependendo do que ele gostar. Oferecer diferentes tipos de chás, suco natural de preferência, de frutas, e também água de coco, mas as quantidades, principalmente do suco e da água de coco, é bom avaliar com um nutricionista, porque se for um idoso com demência que tenha doença renal ou diabético, a gente precisa controlar um pouco o suco também. Então, é bom sempre conferir, mas é uma alternativa, porque pode ser que o líquido com sabor tenha uma melhor aceitação. Na fase avançada, o nosso objetivo é oferecer conforto, porque esses idosos com demência podem apresentar redução de apetite, que vem acompanhado de uma recusa alimentar, uma dificuldade para engolir, como já foi explicado pela Simone, e em conjunto a perda de peso. Então, na fase avançada, o nosso objetivo principal é oferecer conforto. Então, a gente não tem mais uma meta calórica, uma meta proteica. É o próprio idoso que vai estabelecer a porção que é confortável para ele e a escolha dos horários. Então, assim, não adianta a gente querer que ele faça café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, se ele não se sente confortável fazendo todas essas refeições. Então, a gente precisa entender aquele idoso com demência e estabelecer a melhor estratégia naquele momento, sempre pensando no conforto. Então, na fase avançada, nós vamos oferecer refeições em porções menores, mudar a consistência e textura dos alimentos. Então, se é um idoso que começou a recusar, por exemplo, feijão em grãos, vamos tentar oferecer o feijão batido? O pão, ele não quer mais. E se a gente molhar o pão no café com leite, será? Talvez se for um mingau, ele aceita melhor. Os idosos com demência, eles têm uma tendência de aceitação melhor de preparações doces. Então, a gente pode tentar adaptar, por exemplo, uma batata doce que tem um sabor mais adocicado, frutas mais maduras que vão estar mais doces. São opções para a gente tentando, ali, na medida do possível, incentivar a alimentação. Oferecer preparações mais calóricas e proteicas. Então, nós vamos oferecer alimentos em porções menores, mas nós temos algumas medidas que a gente pode tentar aumentar a caloria e a proteína dessa porção menor. Então, um exemplo,
No almoço, se for uma sopa ou se for uma outra refeição, nós podemos adicionar uma colher de sopa ali de azeite. O azeite, se não tiver o azeite, pode ser óleo de milho, ou até o óleo de soja mesmo, para a gente aumentar a caloria daquela refeição. No mingau do café da manhã, nós podemos acrescentar um ovo. Se vai fazer um purê, podemos acrescentar o ovo também, usar um creme de leite, acrescentar mel nas frutas, uma geleia de fruta no pão, um requeijão. São algumas medidas que a gente tem para tentar aumentar caloria e proteína numa porção pequena. Mas tudo isso vai sendo definido em conjunto com o nutricionista. E o principal, oferecer a refeição conforme a aceitação. Não tem meta calórica, não tem meta proteica. É uma refeição que vai trazer conforto. Não adianta a gente querer segurar o paciente e obrigar ele a comer. Senão ele vai começar a apresentar náusea, vai apresentar vômito e pode até piorar a recusa alimentar. É normal apresentar perda de peso ao longo da demência? A perda de peso ela é esperada, porque ao longo da demência vão ocorrer diversas alterações, como alteração do paladar, esquecimento dos horários de se alimentar, dificuldade para realizar as compras e cozinhar, para reconhecer o alimento e também dificuldade para engolir. Então, todos esses fatores em conjunto vão levar a essa perda de peso ao longo do processo da demência. É indicado o uso de vitaminas e suplementos para esses idosos com demência? As vitaminas, por exemplo, vitamina D, vitamina B12, entre outras, elas são indicadas somente se tiver deficiência. Então, serão realizados, quando tiver indicação, exames, vai ser avaliado o consumo alimentar, a história clínica, para, a partir desse conjunto, indicar ou não a suplementação de vitaminas. Além disso, no mercado hoje existem diferentes opções de suplementos nutricionais. São suplementos que a gente pode comprar em pó ou então já na opção líquida, pronta para beber, que em geral vem em garrafinhas ou em caixinhas, já pronto para beber, que são opções para a gente complementar a alimentação daqueles idosos com demência que estão com baixa ingestão alimentar. Então, existem diferentes tipos de suplemento e de marcas que são uma opção para a gente complementar a alimentação. Então, será feita uma avaliação pelo nutricionista e aqueles idosos com uma baixa ingestão, nós podemos iniciar esse suplemento para complementar. E aí, a quantidade e qual a marca, qual o tipo de suplemento, será discutido junto com o nutricionista. Então, vamos resumir. Em geral, o idoso, na fase inicial, tem o apetite e a sede preservada. Então, nós vamos incentivar a alimentação saudável e variada, com consumo de frutas, verduras e legumes, de alimentos fonte de proteína, de arroz, feijão, almoçar, jantar, comer uma carne, comer um ovo, tomar um leite, sempre que possível. Lembrando de ofertar sempre alimentos variados ao longo do dia. Já na fase avançada, esses idosos apresentam redução da percepção de fome e sede. Mas essa redução da percepção de fome e sede não gera desconforto ou sofrimento. Por isso, o nosso objetivo é uma alimentação livre que ofereça conforto. Então, para finalizar, a alimentação da pessoa idosa com demência pode ser um desafio, pode ser trabalhosa, exige paciência,
Mas vocês, cuidadores e familiares, são fundamentais para estimular e acompanhar a ingestão alimentar e também a hidratação desses idosos. E na Mais 60, vocês encontram nutricionista, fonoaudiólogo, para ajudá-los nesse período. Então, se apresentar qualquer dificuldade, seja no início ou na fase avançada, nós estamos disponíveis para auxiliá-los nesse período. As referências, muito obrigada. Débora, queria te agradecer demais também por compartilhar tantos temas importantes, né, tantos assuntos importantes em relação à alimentação do idoso. Nós temos... Ainda está compartilhando sua tela, Débora? Para mim não está aparecendo aquela opção de cancelar. Aperta o ESC. ESC. Agora sim. Ótimo. A gente não está te vendo agora. Mas nós temos alguns comentários, algumas perguntas no chat. Queria primeiro passar a palavra para a Adriana, se ela tem alguma contribuição para fazer nesse quesito. Só tirar do mudo aqui. Primeiramente, eu queria verdadeiramente agradecer as duas. A Simone, eu já tinha tido a oportunidade, né, em outros momentos de ouvir, tive esse privilégio, e a Débora foi novidade para mim, mas foi muito esclarecedor e surpreende, né, porque até a gente que está na área da saúde, a gente sempre se surpreende com mais informações, então foi muito proveitoso, acredito que para vocês e para mim também. E eu fiquei muito satisfeita, né, com a forma como vocês colocaram, as duas, né, o quanto que a alimentação ela extrapola, né, uma necessidade de suprir necessidades físicas, de saciedade, né, e que ela vai muito além disso. Então, assim, é só mesmo reiterar, assim, o quanto eu acredito que cada momento que a gente cria, né, com os nossos familiares, ele pode ser rico. Então, as meninas colocaram isso muito com relação à importância do horário da alimentação, né? Então, esse horário de alimentação, ele pode ser um horário de muitas conexões, né? Muitas conexões com o outro, muitas conexões com a sua própria história, porque é um momento que pode se trazer afetividade, sabores, histórias. Então, assim, eu acho que é um momento riquíssimo mesmo da gente aproveitar. E aí a gente vai ter um encontro que vai falar um pouquinho mais, né, sobre possibilidades de atividades que a gente pode fazer no dia a dia, mas é isso, gente. E como facilitar, né, como ser um facilitador das atividades no cotidiano, mas isso que as meninas colocam aí, da importância da gente servir de exemplo, né, da gente servir de uma referência ali para eles, que muitas vezes é importante. Então, assim, o quanto verbalizar é necessário, né, na hora de uma alimentação. Então, tá ali mastigando e tá mastigando. Então, tá gostosa a comida, né? Vamos para a próxima colherada. Você vai dando referências, como a Simone bem colocou. A questão da possibilidade de fazer junto. Então, tudo isso vai abrindo espaço para que aquela pessoa se sinta pertencida e muito bem orientada. Então, isso que eu gostei muito na fala de vocês, assim, do quanto vocês colocaram mesmo esse incentivo, né? Da gente fazer isso com cuidado mesmo, fornecendo orientação, e eu achei isso muito legal da parte de vocês. Queria só complementar a sua fala, Adriana. Eu acho que quando a gente pensa em alimentação, para todos nós, né? Alimentar é muito mais do que nutrir, muito mais que comer, né? É aquele momento de socialização. Então, quanto é importante o ambiente em si. Tá um ambiente tranquilo, tá um ambiente favorável para essa alimentação. Como a Débora trouxe claramente no começo da fala dela, né? Assim, alimentar o idoso com demência não é fácil, né? Nas fases moderada, avançada, principalmente na fase avançada, não é um ato tão tranquilo de se fazer, né? Na maioria das vezes. Vai acontecer com todo mundo, Carol? Claro que não. Né? Mas deixando claro, como eu falei muitas vezes, né? Aqui a gente não está trazendo nenhuma receita de bolo. Aqui a gente está trazendo percepções, né, do que é comum da gente ouvir no dia a dia, dentro do consultório, né, as dificuldades comuns dos nossos familiares, né, dos familiares dos nossos pacientes.
e tentando esclarecer para vocês. Então, assim, como que uma mesa colorida, uma mesa organizada, uma mesa, né, assim, posta, facilita com que a pessoa tente conectar naquele momento ali da alimentação. E outra coisa que me faz, eu sempre tenho essa percepção e gosto muito de comentar, às vezes a gente acha que o paciente está com algum distúrbio alimentar, fala, nossa, mas ele come toda hora ele come, toda hora ele pede comida. E a Débora deixou muito claro, né? Às vezes, e Simone também deixou muito claro na fala delas, às vezes ele não lembra que já comeu, né? Às vezes ele está comendo, a questão da saciedade, às vezes não é percebida, porque, né, ele não consegue ter essas conexões mesmo, como Simone deixou, né? Ela mostrou claramente no começo da aula. Tem a parte, né, de alimentação, a parte da musculatura, da boca, do rosto, né? De toda essa musculatura de digestão, mas também tem a questão das conexões no cérebro, né? Então, aí a gente entender esse prejuízo dessas conexões, né? E entender o quanto é importante a gente estar auxiliando também nessa rotina do idoso, de deixar claro para ele, né? Que, olha, você já comeu, ou daqui a pouco está na hora da refeição, deixar claro essas coisas, né? Geralmente, a gente não está tão atento à quantidade de processos que viver envolve, né? Então, um simples comer, e aí eu gostei disso que a Simone colocou aí, né, da questão da alimentação ali, que ela ilustrou, inclusive, né, para a vida toda, para dirigir, para ir fazer uma compra. Então, são muitos processos e a gente, às vezes, a pessoa com demência, ela tende a ir, né, criando uma dificuldade com esses processos. Então, assim, no que a gente puder, né, no pouco que a gente puder auxiliar, ou no muito, vai depender do que ele precisa, né, e aí você vai entendendo, a partir do momento que você convive, você vai vendo né, até que ponto que é importante você intervir. Mas, assim, gente, é muito mais do que se imagina, né? Um simples ato de se alimentar envolve questões aí, como a Simone colocou, de gnosia, praxia, função executiva. Então, são tantas coisas que a gente nem sequer imagina, mas quando a gente só se dá conta disso, quando a gente vê que essas coisas vão sendo perdidas, né? E o idoso com demência, ele está ali o tempo todo mostrando para a gente essas perdas que vão se evidenciando. Então, é importante a gente valorizar isso, sabe? Porque a gente vai percebendo tanto que cada processo, cada conexão, cada partezinha de aprendizado, ela é tão importante para o todo, né? E falando disso, é legal vocês observando também, né? E aí já extrapolando um pouco mais do quanto que esses encontros vão criando na gente a noção, né, de que cuidar, né, das pessoas, dos pacientes com demência, precisa mesmo de uma atuação integrada, né? Não dá para ser só um, né? A gente precisa de um coletivo muito forte se apoiando, né? Um coletivo tanto na questão profissional, né? Numa equipe aí integrada que trabalha, e vocês também, né? É necessário uma equipe de apoio. Então, se apoiar o tempo todo, né? Para conseguir apoiar aquele paciente e ter apoio também. Então, é incrível a gente entender também um pouquinho da importância dessas trocas, né, desses aprendizados aí, que a gente tem ao longo da vida e que a gente auxilia, né, com quem está com essa dificuldade aí, com essa perda. Excelente. Eu acho que toda essa fala vai complementando muito a fala das meninas, né? E algumas perguntas aqui vão amarrando ainda mais esse conhecimento, né? Esclarecendo cada vez mais esse assunto. A Denise, ela fez uma pergunta para Simone. Primeiro ela falou, né, que foi excelente a abordagem, Simone, te parabeniza por isso. E ela pergunta como agir quando o paciente está engasgando. O que o familiar pode fazer? Muito boa pergunta, Denise. A primeira coisa que as pessoas às vezes pensam é: vou dar água. Não. O engasgo, a tosse, ele é um mecanismo de proteção. Quando esse idoso ele começa a engasgar, ele está tentando expelir algo que pode ter ido para o lugar errado no momento de engolir. Então, o ideal é posicione esse idoso adequadamente, deixa ele ali tossindo até que ele se estabilize. Mas vamos supor que você perceba que daquele engasgo ele está ficando entalado, está ficando com a boca roxa, não está conseguindo respirar. Aí o ideal seria que a gente tentasse
foi o caso, né, desse engasgo, que muitas vezes não é, muitas vezes é só um engasgo mesmo, e aí a gente espera ele estabilizar sem dar água e com ele bem posicionado. Mas vamos supor que no engasgo ele ficou entalado. E aí ele está ali começando a ter muita falta de ar, e você está percebendo que ele não está conseguindo respirar, a gente vai tentar algumas manobras de desobstrução de via aérea, tá? Então, tem a manobra de Heimlich, que você vai pegar a sua mão em gancho, posicionar abaixo do peito do idoso e fazer pressão para dentro e para cima, tá bom? Para tentar desobstruir. A outra manobra seria a fúrcula, né? Onde a gente posiciona o dedo aqui e pressiona para cima para tentar estimular a tosse. Mas esses casos são casos mais graves. Geralmente é só engasgo, você tem que esperar que ele estabilize. Deixa ele ali tossindo, porque ele está tentando eliminar, não oferte água e posicione ele bem, tá bom? Então, posicionar bem é sentar ele de modo confortável, mas que ele fique, né, assim, num ângulo de 90 graus, né? Que ele fique sentado o máximo possível para se alimentar, correto? Se estiver engasgando deitado, você posiciona, você senta ele ali, tá bom? Para que ajudar ali para ajudar ele a conseguir eliminar ali o que foi sem que ele fique com falta de ar, tá? O que ocasionou o engasgo. Essa pergunta também é complementada pela pergunta da Claudiane Nascimento, que ela fala, né, que o idoso que ela cuida, ele tem muito refluxo e sempre engasga. E que, às vezes, esse engasgo, ele vem com falta de ar. Então, e esse idoso, Simone, que tem esse refluxo, primeira coisa, né? Então, assim, a pergunta é, o que fazer com esse idoso com refluxo? E esse idoso que está engasgando muito, o que a gente faz com esse idoso? Tá, primeira coisa, o refluxo, ele atrapalha, assim, na alimentação. Então, a primeira que a gente tem que saber é se esse refluxo está tratado, se não tiver, procurar um médico para ver qual vai ser a propedêutica para aquele idoso, para esse refluxo. Sempre que o idoso ele tiver diagnóstico de refluxo, você tem que lembrar do posicionamento, bem sentado, a 90 graus, para que ele esteja ali se alimentando, evitar a oferta de líquidos durante a alimentação para não intensificar nesse refluxo, tá? E não deitá-lo logo após as refeições. Então, pode ser que ele ali tenha um refluxo, ele começa a desencadear com uma tosse. E a tosse do refluxo, ela é bem irritativa. Então, às vezes, ele fica muito tempo tossindo, tá? Então, você espera ele acalmar, veja ali, ele às vezes fica vermelho, porque tossir é cansativo mesmo, e não chega a ser uma falta de ar, de ele ficar com perigo de ter que ir para o hospital. Então, você espera um pouquinho que ele vai estabilizar, porque essa tosse ela é irritativa. Então, com o refluxo, a gente tem que ter cuidado sempre de posicionamento, não ofertar líquidos, não deixar esse idoso deitar logo após a refeição, e entender que aquela tosse, ela vai passar, tá? Quando o idoso ele toma água, engasga, quando ele come, ele tem engasgos frequentes. A gente tem que primeiro identificar o que está ocasionando esse engasgo. É uma alteração? É ele que está comendo muito rápido, não está dando, ele está engolindo, enchendo muito a boca, engolindo muito rápido, a ponto de ocasionar esse engasgo? É o posicionamento dele que está inadequado durante a alimentação, por isso ele fica engasgado? Ele está sonolento? Ele está muito sonolento, não está muita atenção ali na alimentação, e aí ele engasga, ou é uma dificuldade em uma das fases da deglutição, principalmente a faríngea, e por isso, depois que ele engole, esse alimento escapa um pouco ali, não vai para o estômago, ele acaba tentando fugir para outra região ali, e ele está engasgando como forma de limpeza. O que está acontecendo? Por isso, identificando a causa, vai ser mais fácil para a gente tratar. Se ele está engasgando porque ele come muito rápido, a gente vai, às vezes, ofertar alimentos para esse idoso com utensílios menores, para ele não colocar tanto alimento na boca, para ele conseguir mastigar bem a quantidade de alimento que ele colocou. Se é por causa do posicionamento, vou posicionar ele. Se ele está enchendo muito a boca, às vezes ele está comendo e tomando algum líquido ali muito, fazendo com que isso fique a boca muito cheia, eu vou ofertar primeiro o alimento, depois o líquido. Agora, se for uma alteração muscular que está ocasionando isso, a gente precisa de avaliação, tá? Então, você vai marcar uma avaliação com o profissional fonoaudiólogo para ele identificar o que está acontecendo e poder te orientar. Então, nada substitui um acompanhamento, nada. Né?
É de sempre um bom, profissional. porque muitas vezes o familiar ele não vai conseguir identificar o que está ocasionando. O profissional que vai apontar isso para ele, tá? Então, é sempre bom acompanhar. Então, eu até deixo claro, né, para os familiares aqui dos pacientes que são da clínica, não deixe de comunicar isso com sua enfermeira de referência, com seu médico de referência, porque se o seu paciente, né, se o seu familiar ainda não faz acompanhamento com o fonoaudiólogo, né, ainda não foi avaliado essa questão do engasgo com o seu familiar, precisa ser avaliado. Então, né, eu peço que vocês sempre comuniquem com o médico, com o enfermeiro de referência, para a gente poder fazer esses encaminhamentos para a equipe multidisciplinar, né? Além disso, nós tivemos alguns outros comentários aqui. A Vânia, ela fala, né, que as informações, Vânia Gonçalves, fala que as informações de hoje trouxeram vários esclarecimentos de algumas percepções que ela já tinha com a mãe dela, né, e ela fica muito feliz de saber que ela já tem seguido muita coisa e o que ela ainda não segue, ela ainda vai implementar. Então, isso é muito bom, Vânia. Nosso objetivo aqui é justamente esse, né, que vocês consigam implementar no dia a dia de vocês, né, as dicas, as orientações que nós damos aqui. Além disso, nós temos algumas outras perguntas. A Irene Tavares, ela é uma cuidadora lá de Recife. Estou muito feliz de ter você tão de longe aqui com a gente, viu? E ela fala que a mãe dela tinha Alzheimer e as filhas, né, elas deixavam sempre a mãe participar nesse momento do preparo da alimentação, né? Tudo supervisionado, mas auxiliava no preparo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais a respeito disso, assim, o quão rico é, tanto para a socialização, quanto, né, para o idoso se sentir útil nesse momento dos preparos da alimentação. Débora, conta um pouquinho para a gente. Sim, Carol, é ótimo saber que a Irene envolvia a mãe dela, né, nos preparos das refeições, porque a gente sabe como que o ato de cozinhar, principalmente, né, para a gente aqui de Minas, mas no Brasil, influencia na ingestão alimentar. Então, o ato de cozinhar, de estar ali na cozinha, sentir o cheiro, o som, tudo isso influencia na ingestão alimentar. E principalmente se for um idoso que gostava de cozinhar, porque eles já tinham o hábito de fazer muita quitanda, de preparar muita comida, e com a demência, muitas vezes a gente vai deixando, devido ao esquecimento, eles não conseguem mais lembrar as etapas das receitas, e acaba que a gente vai tirando eles da cozinha. E isso também influencia na ingestão, então sempre que possível incentivar. E existem algumas partes dos preparos, né, Débora, que são tranquilos, né? Claro que a gente não vai deixar um idoso com a demência manipular faca, né, manipular tesoura, coisas que são peças importantes, nem o fogo, né? Porque eles também não têm essa percepção de calor, então pode se queimar, pode se machucar. Além de esquecer panela no fogo, né, isso a gente nem comenta coisas a fundo, que realmente é o que acontece no dia a dia. Mas, né, na lavagem de folhas, das verduras, descascar uma cenoura, catar um feijão, preparar uma salada, que é algo que não envolve geralmente o fogo, se for, né, não precisar ficar cortando muita coisa. Às vezes ajudar no preparo de uma sobremesa, tudo isso influencia na alimentação. Sim, e a Adriana colocou um comentário aqui no chat que faz todo sentido. Cozinhar pode ser muito afetivo, né? Então, assim, principalmente para as matriarcas da família, né? Assim, é um hábito muito comum das matriarcas de preparar as refeições, de preparar esse momento. Porque não é só o ato de comer, né? É o momento de comer, aquele momento de estar junto. E então, às vezes, que seja de organizar a mesa, de tirar a mesa, não é tanto de pôr a mesa, quanto de retirar a mesa. E é um momento também de resgatar as memórias afetivas. Exatamente o que a Adriana falou. E, além de tudo, é entender que esse momento, né, assim, os pacientes com demência, talvez ele não consiga se lembrar dos preparos da alimentação, da ordem cronológica das coisas, mas o sentimento,
né, a sensação que aquele momento oferece para o paciente, isso não é alterado. Né? Então, assim, o quanto é importante, né, a gente conseguir resgatar bons momentos de qualidade com esse paciente com demência. Pode falar, desculpa, Adriana. Não, pode falar. É Maiara, né? É que eu já saí da pergunta, mas a Maiara falou da importância do terapeuta ocupacional, né? Justamente... Era até esse o comentário que eu ia fazer, porque eu não sei se está todo mundo lendo o chat, né? Então, a Maiara, ela fala o quanto é importante o acompanhamento com o terapeuta ocupacional nesses casos e a adaptação das atividades que são significativas, né? Maiara, mais para frente, a gente vai ter um módulo só falando sobre adaptação, tanto a adaptação de objeto, quanto as adaptações no domicílio no geral, para realmente propor isso, né? Propor esses momentos de qualidade, esses momentos significativos na vida do paciente. É justamente isso, né? E aí é aquilo que a gente volta a falar, né? Da importância de ser integrado mesmo, assim. É claro que a gente tem que estar atento às possibilidades, né? Por isso que é tão importante a gente tentar se alimentar do máximo de conhecimento possível, quando a gente acha isso nas redes sociais né, e em tantos outros lugares que hoje a gente consegue ter acesso, mas para que a gente possa entender realmente que tem um contexto que precisa dele ser todo analisado, né? Que é o que o TO faz, né? Ele analisa ali o contexto, o ambiente, né? Eu sou o TO, né? Para quem é conhecido do ramo, a gente chama de TO, né? A gente abrevia. Eu sou terapeuta ocupacional, Maiara, e psicóloga, né? Já falei um pouquinho com vocês no encontro anterior, vou falar mais um pouco, mas a gente vai ter outra TO também falando sobre essa questão de adaptações, né? Mas isso é essencial para a gente poder tentar fazer uma rotina estruturada, significativa, né? Para que o cozinhar seja um ato que promova as reminiscências que a Carol colocou. Então, quanto mais ajuda a gente tiver nesse aspecto para poder conectar esse paciente, esse familiar, né, com demência, o mais próximo que a gente puder da gente, da realidade, porque a gente se torna, muitas vezes, a realidade para aquele paciente. É a gente que conduz, é a gente que vai guiar. Então, é sobre o nosso olhar que ele vai ver. Então, a gente precisa de dar perspectiva, né? E essa perspectiva precisa mesmo de toda para trabalhar as funções executivas, né, que ela está colocando aqui, inclusive, para isso. Sim, inclusive para trabalhar não só as funções executivas, mas todos os aspectos cognitivos que a Simone falou um pouquinho aí, né, e que depois a gente volta a conversar sobre isso, porque são muitos aspectos e cada um deles tem um papel essencial no nosso desempenho ocupacional e diário, né? Então, é isso, participem perguntando muito mesmo, porque às vezes a gente não consegue falar tudo, mas vocês perguntando, vocês vão abrir um espaço para que a gente possa falar, né? E discutir mais. Então, a gente só tem a ganhar com as perguntas, ainda que a gente às vezes não saiba responder todas, né? Pode acontecer também, mas é sempre bom tê-las aqui aparecendo para a gente poder pensar junto também. E o que a gente não souber responder, a gente vai correr atrás da informação e no próximo módulo a gente responde, né, Adriana? Maiara, até antecipando algo para você, né? Não sei se vocês conseguiram ver toda a programação da oficina. No dia 17 de março, nós teremos 2 terapeutas ocupacionais conversando. A gente vai ter uma falando sobre comunicação e a outra falando sobre as adaptações. Então, vai ser bem rico. Então, continue conosco. Além disso, pessoal, a Kátia Silvério, ela faz uma pergunta para a Débora. Ela fala, né, que a mãe dela não tem o hábito de jantar. Isso acontece com muita gente, né, de não ter o hábito de jantar, de fazer a refeição, né, de comida mesmo. E aí, ela pergunta qual que é a melhor alternativa para substituir essa alimentação. Kátia, pensando aqui na sua pergunta, eu vou pensar numa pessoa que consiga consumir uma alimentação na consistência livre, que a gente fala que come de tudo. Então, por exemplo, se ela não quiser mesmo a comida, a gente pode pensar talvez em alguma opção de lanche, fazer um sanduíche, e aí a gente aproveita uma carne que sobrou do almoço, desfia e coloca nesse sanduíche, ou poderia ser um ovo. A gente pode tentar fazer alguma panqueca, por exemplo, de banana.
Existem algumas receitas que dá para a gente fazer um pão de queijo de frigideira. Poderia ser talvez um iogurte com as frutas. Podemos tentar uma sopa, um caldo, que em geral eles aceitam bem, um mingau. Então, assim, existem diferentes opções que vai depender da preferência do paladar de cada idoso. E é importante respeitar esse paladar, né, Sim. Débora? Uma coisa que a gente tem conversado muito ao longo dos encontros é que, assim, normalmente a pessoa mantém alguns hábitos. Não vai ser na fase idosa que ela vai descobrir e vai mudar totalmente o jeito, né? O paladar, sim, ele pode se alterar, né? Como a Simone falou, a Débora falou, acontece, às vezes, com o passar do tempo, né? Com, às vezes, as alterações do próprio envelhecimento. Às vezes, essas preferências e o paladar acabam se alterando, né? Às vezes, eles preferem mais uma comida mais adocicada, né? O paladar puxa um pouco mais para o doce. E nisso a gente precisa de adaptar também essa alimentação. Porque a gente tem que lembrar que, às vezes, as doenças, né? Os problemas de saúde que esse paciente tem vai restringir um pouco essa alimentação. Né? Às vezes, um paciente diabético, a gente não vai poder deixar com que ele coma tudo o que ele quer que seja doce, né? Mas também, dependendo do avançar que está dessa demência, também a gente não vai cortar ou restringir tantas coisas, né? Por isso que é tão importante a gente ter um acompanhamento com uma equipe de saúde, né? A gente vai tratar caso a caso. Cada idoso, cada pessoa tem sua particularidade, tem suas preferências, né? A gente consegue ir adaptando essa alimentação ao longo do dia, né? Para a gente deixar com que esse idoso sinta-se, que ele consiga se sentir satisfeito, tanto do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista do prazer em comer. Né? Porque comer, além do que a gente falou, né? Dessa questão da socialização, desses momentos de comida, comer também é algo que traz prazer. Né? E a gente não pode restringir esse idoso a ter esses momentos de prazer. Simone, quer completar com alguma coisa? Não, Carol, só concordando com o que você falou mesmo, tá? Então, ótimo. Eu queria saber se tem mais alguém que tem alguma pergunta. A Irene, ela fez uma correção muito importante, que eu falei que ela era cuidadora. Irene, quando a gente cuida de pessoas, né, quando a gente trabalha com pessoas, o ato de cuidar é muito além de uma profissão, né? Então, quando a gente fala que é justamente isso. A gente está trazendo um conhecimento para pessoas que cuidam, independente de ser profissão ou não, né? Todos nós estamos cuidando de alguém. Né? E ela fala que ela trabalha, ela é funcionária da Prefeitura de Pernambuco, muito legal. Ela é agente comunitária. Eu tenho certeza, Irene, que você vai conseguir um alcance, né? Você tem um alcance de pessoas aí que precisam desse conhecimento. E aí você vai ser mais uma, né? A gente faz um trabalho de formiguinha, cada um no seu ambiente, com as pessoas que convivem, né? A gente levando esse conhecimento. Então, aproveita para salvar o nosso YouTube lá, que é Mais 60 Saber. Então, se você chegar na casa de alguém, né? E dentro desse domicílio tiver idosos que precisam de orientação, familiares que você está vendo que está tendo dificuldade no cuidado com esse idoso, manda um contato para a gente, né? Entre em contato, que às vezes com algumas orientações, talvez até simples, a gente consegue ajudar no dia a dia desse idoso, tá bom? Agradeço muito a participação de todo mundo aqui. Foi muito importante todas as contribuições, todos os comentários. A Maiara coloca uma frase aqui que nossa, Maiara, você fechou com chave de ouro assim, no meu pensamento. Que os agentes comunitários, eles são essencialmente cuidadores da comunidade. E é isso mesmo, né? Assim, vocês são os nossos olhos no domicílio. Né? Então, assim, quanto e aí a gente ressalta de novo a importância do acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Nós sozinhos a gente não faz nada. O enfermeiro sozinho não cuida, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o terapeuta ocupacional, o médico, cada um sozinho a gente faz muito pouco. Né? Quando a gente consegue unir nossas forças, né? O agente comunitário, colocando a equipe de saúde como um todo mundo no mesmo lugar. Né? A gente vai somando as nossas forças e quem é beneficiado nisso tudo é o paciente. Então, quando a gente fala, né, um dos nossos propósitos da Mais 60 é que o paciente é a nossa prioridade número 1. É justamente isso, né? Tudo que a gente pode fazer
para esse paciente se manter saudável e manter uma melhor qualidade de vida ao longo da vida, né? Então, queria abrir a palavra mais um pouquinho para vocês, para a gente finalizar o encontro de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Simone, Débora, Adriana? Eu agradeço o convite, Carol. Depois do encontro, se alguém apresentar alguma dúvida, eu estou à disposição. Podem ficar à vontade para me procurar. Excelente, Débora, muito obrigada. E isso se estende a todos, né? Então, as aulas vão ficar gravadas no YouTube. Compartilhe essas aulas com as pessoas que vocês sabem que vão ter benefícios em assistir essa aula, né? E deixem as perguntas que a gente vai respondendo ao longo do tempo para vocês, tá bom? A Flávia agradece, né? Ô, Flávia, eu que agradeço por você estar aqui assistindo com a gente essa aula, tudo que a gente puder fazer para facilitar o acesso de vocês, nós estamos à disposição, né? Além disso, eu vou compartilhar com vocês aqui no chat mais uma vez o link do nosso grupo no WhatsApp. O grupo é para a gente fornecer informações mesmo, né? Sobre a oficina do cuidar. Então, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Então, boa tarde para vocês. Semana que vem a gente volta. O encontro da semana que vem, no dia 3 de março, vai ser cuidados essenciais com a higienização. Então, nós vamos ter uma enfermeira que vai trazer os cuidados com a higiene íntima e higiene corpórea. E a gente vai ter também uma dentista que vai trazer sobre cuidados com a boca, né? Tão essencial, né? A gente vai dar algumas dicas que vai facilitar muito o cuidado dos pacientes, dos familiares de vocês. Então, agradeço muito a participação de vocês e semana que vem espero vocês aqui de novo, tá bom? Boa tarde para vocês. Obrigada a todos. Até mais. Tchau.